Galera, a atualização de abril do Free Fire chegou com muitas novidades e algumas mudanças nas habilidades de muitos personagens. Algumas para melhor, outras para pior, e um dos personagens que foi afetado com essas mudanças é o Wukong. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber do novo Wukong. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, eu só queria lembrar vocês que aqui no canal tem o guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações. Se você quiser conferir, vai na playlist Guia de Personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, então vamos falar aqui das mudanças que aconteceram na habilidade do personagem Wukong. Aliás, essa que foi a primeira habilidade ativa que chegou no Free Fire, tá? Porém, ela nunca foi uma habilidade muito utilizada. Recentemente, depois que o CR7 chegou no jogo, muita gente começou a usar essa habilidade, porque com ela era meio que possível contra-atacar a habilidade do CR7, que foi um grande divisor de águas aí no Free Fire, né? Quem jogou nessa época sabe, mas ainda assim, a habilidade tinha alguns pontos que deixava ela fraca em comparação a outras habilidades ativas. E devido a isso, a Garena resolveu mexer na habilidade dele para ver se a habilidade passa a ser mais utilizada a partir de agora. Igual ela fez com o Rafael, a 124, o Hayato e mais alguns outros aí que eu já fiz vídeos aqui no canal. Aliás, eu criei uma playlist só para essas mudanças dessa atualização, tá? Eu vou deixar ela no card aqui. Se você ainda não viu as outras mudanças, é só clicar aí para você conferir, tá bom? Então vamos fazer aqui um comparativo do antes e depois da habilidade do Wukong pra gente entender melhor o que mudou, tá? Vamos começar então pelo tipo da habilidade. Essa é uma habilidade ativa que transforma o personagem que está equipado com ela em um arbusto por um breve período de tempo quando a habilidade é ativada, tá? Isso foi mantido dessa forma e não houve nenhuma alteração em relação a isso. Agora vamos falar aqui das características e dos efeitos dessa habilidade. Aqui vale reforçar que muitas coisas não mudaram, vários dos efeitos são como era antes, como por exemplo o tempo de duração da transformação, que varia de acordo com o level da habilidade e permanece em 10, 11, 12, 13, 14 e 15 segundos, seguindo a ordem do level 1 ao level 6, ou seja, o tempo de transformação aumenta em 1 segundo a cada level novo. E outra coisa que também não mudou foi o tempo de recarga, que permanece o mesmo. Eu vou pegar aqui como referência o level 1, que tem um tempo de recarga de 300 segundos, e o level máximo da habilidade, que tem um tempo de recarga de 200 segundos. Mas essa habilidade teve duas mudanças cruciais que mudaram muito ela, para vocês verem que às vezes não precisa de muito para melhorar uma habilidade, né? E essas mudanças foram o seguinte: a primeira, quando você vira arbusto, no momento que você atira no seu adversário, a transformação se desfaz e você consegue acertar o seu alvo. Antes isso não acontecia, você virava arbusto e tinha que esperar o tempo da habilidade acabar para você conseguir atirar. Outro detalhe é que você também consegue colocar gel transformado em arbusto, sem desfazer a transformação, o que é mais uma vantagem. No entanto, qualquer outra granada que você usar vai desfazer a transformação. O que vai lembrar aqui também é que você só pode virar arbusto estando de pé, agachado ou deitado, ele não funciona, tá? Isso também permaneceu da mesma forma. E a outra mudança, que foi a mais importante, é que agora quando você eliminar algum adversário, o tempo de recarga da habilidade vai ser zerado e você vai poder virar arbusto logo em seguida. Lembrando que o arbusto não é uma simples camuflagem, tá? Se um adversário estiver atirando em você e você virar arbusto, ele perde a mira porque a mira não foca no Wukong transformado em arbusto, tá? Então isso acaba tendo um efeito muito parecido com a bolha do CR7, porque muita gente usa para se defender e fugir da trocação. Entende agora porque essas duas mudanças foram as que mais afetaram a habilidade? Você pode virar arbusto, esperar uma brecha para atacar o seu adversário, e se você eliminar ele, em seguida você já pode virar arbusto de novo. Se a bolha do CR7 o pessoal já reclamava, imagina essa habilidade como ela tá agora. Bom, com isso nós podemos concluir que as mudanças que a Garena fez na habilidade do Wukong foram muito positivas e deixou a habilidade bem melhor, a ponto de não ser exagero dizer que essa habilidade ficou muito apelativa. Para quem é rushador mesmo, essa passou a ser uma habilidade muito interessante, porque ao mesmo tempo que você ataca e elimina alguém, você em seguida consegue se defender virando arbusto. Essa habilidade agora passa a bater de frente com outras habilidades ativas que antes eram meio que soberanas, né? E agora com todas essas mudanças, não só do Wukong, mas de outros personagens, temos uma possibilidade bem maior de habilidades ativas para ser usada. Também não seria exagero dizer que essa habilidade é uma das melhores habilidades ativas do jogo no momento, tá? Realmente a habilidade agora ganhou um protagonismo que antes ela não tinha. Quanto a combinações de habilidade, embora essa não seja necessariamente uma habilidade de rushador, mas vamos concordar que ela é muito útil para quem joga nesse estilo. Então uma recomendação interessante aqui seria a habilidade do Jota, que recupera seu HP após uma eliminação. Então além de poder virar arbusto de novo, né, você já conseguiria recuperar um pouco de HP. O Hayato também é ótimo, principalmente se ele estiver despertado, né?
né? Dessa forma ele vai aumentar o dano que você causa e reduzir o dano que você recebe. Wolfra também é muito interessante porque ele tem um mesmo efeito ali do Hayato, né? Ele aumenta o dano que você causa e reduz o dano que você recebe também. Mas ele é ativado de uma forma diferente, os números também são diferentes. Mas é muito interessante também. E quanto aos pets, tem muitas opções interessantes, como por exemplo o Dom Pisante, Lontreta, que ajudam em qualquer modo ou estilo de jogo, né? Mas por ser uma habilidade ativa, é sempre bom reforçar que o Pet Pumpkin reduz o tempo de recarga das habilidades ativas. Embora pro Wukong talvez isso não faça tanta diferença, mas vale citar ele também, né? Devido a isso, tá? Bom, mas é isso, essas foram as mudanças do personagem Wukong, e vocês o que acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre esse personagem, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.